Oi, gente. Venho aqui para dar continuidade a mais um dia como tá sendo esse despertar espiritual. E assim, de modo geral, eu posso dizer para vocês que tá uma loucura de sentimentos. Eu acredito que tem vários bloqueios energéticos que estão sendo liberados e é por isso que causa essa montanha-russa aí de emoções. Tinha desabafado já sobre o meu relacionamento, que tinha muita coisa aí que não tava dando certo e que eu tava querendo uma pessoa que fosse para somar na minha vida, que tivesse nessa busca junto comigo. E a gente já discutiu bastante, já chorou bastante. Esse final de semana, esses últimos 3 dias foram bem conturbados. E aí, ontem a gente chegou à conclusão de que tava querendo mudar algumas coisas, né? E na verdade, algumas delas a gente já tava melhorando, né? E essa cobrança de ter que decidir tudo pra ontem, ela não faz bem, não tem que ser assim. Então a gente vai ver aos poucos como que vai estar sendo, né? E sem essa cobrança da gente querer que tudo se resolva logo, às vezes ela só faz mal, né, pra gente, às vezes faz com que a gente tome decisões precipitadas. Então a gente vai levando, a gente vai se respeitar mais, vamos tentar fazer coisas mais junto. Ele já entendeu meus pontos de vista e ele concordou, ele realmente agora entendeu e de uma maneira que ele não entendia, porque a gente tava cômodo, né, do jeito que tava, e a gente não via a fundo realmente o que tava acontecendo. Porque relacionamento é assim, né? A gente se acostuma com a pessoa e chega um momento que a gente começa a fazer coisas mais pra gente do que pro outro, né? E aí tem que tomar cuidado onde vai distanciando, né? Então a gente tem que sempre lembrar de ter diálogo. A gente achava que a gente conversava muito, que a gente era super aberto, mas se for ver esses últimos meses aí, a gente tava bem fechado, eu inclusive tava bem fechada, assim, eu não tava quase conversando. E isso não pode acontecer. O que é erro de todo casal é isso, falta de conversa. Então a gente conversou algumas coisas, vamos levando, vamos ver como que a gente vai se sair, né? Sem essa cobrança do que vai acontecer, do que não vai. E a gente vai vendo. Mas assim, eu tô mais aliviada agora, né? Porque agora eu fui compreendida e eu não tô mais com esse peso de querer resolver tudo a minha vida agora. Não tem que ser assim, isso em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto de trabalho também, né? Eu tava me cobrando muito, né? O que que ia acontecer? Ai, meu Deus, tô tentando seguir a minha intuição, com o que que eu vou trabalhar, com o que que eu vou seguir. Eu sei que no fundo é espiritualidade. Eu tinha uma impressão que ia ser com as cartas, né? De oráculo e tarô. E aí na mesa radiônica saiu que não ia ser exatamente com as cartas, mas que ia ser com espiritualidade. Então eu fico aí nesse aguardo, né? E eu tava me cobrando muito. Por quê? Porque, gente, no mundo de hoje, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Então essa tava sendo uma cobrança muito forte por questão disso, que realmente não dá para ficar parado. Mas eu tenho um suporte grande, o Vinícius ainda está no trabalho, a gente já tem um apartamento aqui, então dá para dar conta. Não tem que se apressar assim, tanto assim, dessa maneira. E aí, assim, hoje cedo eu fui jogar umas cartas pra mim, né? Que geralmente eu assisto bastante no YouTube, que eu gosto. Tem umas YouTubers que eu adoro.
que tiram carta que são mais voltadas para a parte espiritual, né? E eu gosto de assistir de Gêmeos, que é meu signo. Mas para quem não sabe, eu também tenho e eu também jogo. Inclusive tenho vários decks muito lindos que eu amo de paixão. E fazia um tempinho que eu não tirava pra mim. Aí hoje eu tirei pra mim e tava aparecendo muito da ansiedade, da angústia, sabe? De estar atrapalhando minha vida, de eu querer mudança, essa coisa muito imediatista. Que isso não tava me fazendo bem, isso daí eu já sei. E aí eu pedi um conselho. O conselho é para agradecer, né, o que eu já tenho, que as coisas estão se resolvendo e que quanto mais eu me amo e agradeço a situação e cada passinho que tá acontecendo na minha vida, mais eu vou atrás de conquistar o que eu quero. Que realmente é isso. Por exemplo, né? Eu entrei no salão de luxo que eu queria. Que, assim, foi uma angústia pra mim pra conseguir entrar, né? Que é o maior de Piracicaba. E eu tinha conseguido entrar e eu não comemorei. E era pra ter comemorado, porque foi uma coisa que eu queria muito. Aí eu tava lá e aí eu não tava aguentando. Eu percebi que eu ia ficar muito depressiva, então eu saí. Eu não comemorei que eu saí, eu precisava desse tempo pra minha cabeça. Eu não comemorei. O que aconteceu? Eu fiquei mais angustiada ainda. Ai, o que ia acontecer da minha vida, com cobrança, tudo. Então, o que eu preciso entender? Eu estou nessa busca. Eu já estou fazendo a minha parte de ir atrás da minha busca. Inclusive, eu marquei a terapeuta, a Neuza, amanhã pra mim. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, eu estou meditando, estou fazendo a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, tô fazendo limpeza energética na minha casa, tô fazendo oração, eu não tô parada. Então, assim, se eu ficar nessa angústia e nessa autocobrança, eu mesma crio esses bloqueios, né, de escassez, de mais preocupação, e aí eu mesmo me bloqueio para receber o que eu tenho para receber do universo. Então, simplesmente eu preciso que agradecer esse tempo que eu estou tendo para curar minha mente, o meu espírito, o meu corpo, para me curar, para cuidar um pouco da minha casa, do meu gatinho, que eu não estava antes dando tanta atenção, porque eu vivia muito estressada, então eu estou tendo tempo com ele, de poder estudar mesmo agora, esse tempo para se dedicar a mim. Cuidar mais de mim, ó, como vocês podem ver, hoje é dia de lavar o cabelo, era para ser ontem à noite, mas tá muito frio. Então, assim, fazer uma hidratação, fazer minha unha, e me apreciar mais, porque eu não tava gostando nem um pouco de mim. E aquela coisa, se a gente não tá conseguindo se gostar e ter uma autoestima boa, a gente também, consequentemente, a gente não se acha merecedora de coisas boas na nossa vida. Então, assim, como que pros outros eu tenho coragem de fazer tudo? Se alguém me pedir alguma coisa, eu não consigo negar algumas coisas, né? É claro que coisas simples assim, por exemplo, o Vinícius, tô deitada aqui no sofá quentinha com ele à noite, ele fala pra eu pegar água e eu não quero sair porque tá frio. Esse tipo de coisa eu consigo negar, mas assim, coisas maiores de ajuda, eu não consigo negar para as pessoas. E como que eu não nego para as pessoas, mas para mim, que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu nego, eu adio, eu deixo pra lá. Então, agora chegou o momento de cuidar da minha autoestima, do meu automerecimento, viver mais o presente agora, saber apreciar esse momento e saber que eu sou merecedora desse descanso, principalmente mental, para que eu possa me recuperar
E aí sim eu tenho senso de merecimento para eu ter o emprego, sabe? Para eu canalizar a mensagem, porque eu sinto que eu estou no momento que se eu focar bastante em mim e eu meditar mais, porque uma vez só no dia e esse tanto de tempo que eu tô fazendo não tá sendo suficiente. Eu preciso concentrar mais. Eu acredito que eu vou ter alguma mensagem, alguma coisa aí que eu vou canalizar e que vai ser muito importante pra minha vida. Não sei ainda o que é, tá? Pode ser uma coisinha básica, simples, ou pode ser uma coisa grande, não sei. Não sei, mas eu sinto que eu vou receber alguma informação, talvez de algum mentor meu, de alguma coisa que eu deva fazer. Porque assim, eu tô muito intuitiva, então tudo que eu penso realmente acontece. E como eu estou seguindo muito as minhas intuições, eu tô percebendo o quanto eu tô realmente intuitiva agora, tô muito, muito mesmo. Então eu não vou deixar passar essa canalização. Não posso deixar do que? De continuar as limpezas energéticas dentro da minha casa para conseguir liberar, porque com esses bloqueios energéticos, com esses blocos energéticos mentais de, sei lá, anos, décadas ou outras vidas que eu acredito que eu esteja no projeto de liberação, eu preciso soltar essa massa que por muitas vezes eu acredito que fique densa na casa. Então é importante estar sempre fazendo essa limpeza. Eu preciso me atentar sobre isso. Inclusive, hoje eu ainda não fiz e eu tava fazendo sempre logo bem cedinho pela manhã. Então, são pequenas coisinhas. Eu acredito que eu vou criar uma lista de, do que fazer todos os dias para eu não esquecer. É até um conselho para mim agora, que eu acabei de pensar sobre isso. E uma coisa que eu tô fazendo, não tô fazendo todo dia, mas eu preciso lembrar disso. Eu tava fazendo mais ou menos umas 3 vezes na semana, assim, mas é bom fazer todos os dias. E serve de dica aí pra você também. Anotar, pegar um caderno e fazer anotações de coisas que você quer pra vida. Então, por exemplo, assim, eu vou escrever eu, Fernanda de Carvalho, PTã, sou muito grata pelo reconhecimento, pelas oportunidades de fazer que eu consigo fazer todos os cursos que eu quero. O meu conhecimento é cada vez mais expandido. Sou grata pelos instrumentos que eu tenho. No caso, são desejos que eu quero e eu ainda não concretizei, mas eu sinto como se já tivesse acontecido. Sou muito grata pelos tambores que eu conquistei, que eu toco lindamente, que me traz uma clareza mental muito grande, uma força muito grande. Sou muito grata pelos momentos de lazer, pelo meu trabalho executado com muito amor, pela ajuda às pessoas, pela oportunidade que eu tenho de ajudar as pessoas. E uma coisa que eu tenho muita vontade, que eu nem ia comentar aqui, sabe? Mas as pessoas podem até achar assim uma coisa fora de mão, mas eu tenho muita vontade mesmo de fazer projetos grandes, de comprar, né? No caso, tem que comprar áreas de vários alqueires, assim, de terra que estejam desmatados, sabe? Só grama, para fazer reflorestamento e não fazer nada, sabe? Só comprar para isso, para fazer reflorestamento. Eu queria fazer projeto de despoluição dos rios. Então, assim, escrever tudo isso no caderno de desejos como se isso já estivesse acontecendo. Claro que assim, né? No dia a dia, a gente tem que ir agradecendo tudo que a gente tem.
E a gente precisa realmente sempre lembrar. Eu costumo sempre estar agradecendo. Tem dias mais e tem dias menos. Quando eu tô mais aflita, quando eu tô com mais problema, eu acabo esquecendo. Quando eu tô melhor, eu lembro de agradecer tudo. Então tem que lembrar de agradecer porque acordou, porque dormiu bem, porque tem uma coberta para se cobrir, que tem muita gente que passa frio. Tem que agradecer quando vai comprar no mercado, que nunca falte na minha mesa e na mesa de ninguém. Tem que agradecer as pessoas que a gente ama, que estão do nosso lado, as pessoas que também ensinam a gente como não ser, e entender que as pessoas às vezes elas magoam ou elas são duras e fechadas porque elas estão muito machucadas, e também não julgar isso. Claro que a gente não precisa conviver com pessoas assim e ficar aceitando e querer ter amizade com gente que só trata mal, mas entender que tá tudo bem, que ela tá no processo dela, sem julgamento. E é muita coisa para agradecer. Agradecer a saúde e pedir sempre mais saúde, que continue muito saudável. E eu não tô falando só de alimentação, da saúde mental também. Quando a gente não cuida da nossa saúde mental, ela atinge o nosso físico. Quando a gente se estressa muito ou fica muito triste, a gente mesmo secreta, como eu posso dizer, toxinas no nosso corpo. E isso fica no nosso corpo, a gente não consegue liberar isso. E isso pode se tornar alergias pelo corpo, dermatite, câncer, várias coisas. Começa a ter perda de memória, muita coisa. Então, assim, a nossa saúde, principalmente a mental, ela vai interferir na gente. Então, é bom a gente se tratar melhor, lembrar de se tratar melhor, lembrar de que se hoje a gente tá assim, relembrar, não ficar relembrando o passado, mas lembrar com gratidão de que eu era de um jeito e eu tô muito melhor. Eu penso diferente sobre as coisas, eu ajo diferente, eu tô muito melhor pra mim. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas eu evolui muito e eu tenho certeza que todo mundo evolui muito a cada dia. A gente aprende a cada dia, seja com a gente, seja com as outras pessoas, até com os animais. A gente está em constante aprendizado e a gente deve se orgulhar disso. E não ficar se comparando com as outras pessoas, achando que os outros são melhores que a gente. Não, não, sabe por quê? Porque a gente olha para a vida dos outros e a gente vê só a pontinha do iceberg. A gente nunca sabe o que os outros estão passando. E quer saber de uma coisa? Todo mundo passa por problemas, dificuldades. Todo mundo tem um desafio muito grande na vida, que entra em desespero e não sabe como lidar. Todo mundo tem alguma questão, porque nós somos seres humanos que estamos evoluindo. Então a gente tem esses obstáculos pra gente aprender a ser cada vez melhor, senão a gente já seria perfeito, né? E perfeito só Deus. E a gente ainda vai chegar nisso, né? Quando a gente se unificar, mas agora nós estamos aí para aprender. É por isso que assim a gente pensa, ai, não posso julgar o outro, porque eu sei que se ele está agindo de uma maneira que não é correta, é porque ele viveu num ambiente que não era favorável, ou ele teve experiências que deixaram duro. Essa pessoa vai aprender. Mas uma coisa que a gente esquece de se tratar com amor, porque a gente se cobra muito.
E é uma coisa que, assim, eu tenho em mente e eu ando me cobrando muito. Eu andei me cobrando demais de querer resolver a minha vida e mudar, eu querer mudar 360 graus a minha vida em 2 dias. E não é assim. Se eu for ver como eu era ano passado e a pessoa que eu estou hoje, eu mudei muito. Eu mudei muito. Mas eu preciso me tratar com carinho, porque eu não posso querer mudar toda a minha vida de uma vez. Infelizmente não é assim. Então a reflexão minha é de confiar, me entregar e agora, nesse exato momento, agradecer cada situação que eu já passei, porque se não fossem essas situações eu não teria os aprendizados e tá tudo bem eu não conseguir mudar tudo de uma vez. É devagar mesmo que a gente tem que ir caminhando, porque se não tá tudo resolvido, é porque ainda tem mais aprendizado no meu caminho. Quando a gente tá nessas ondas aí de loucura e estresse e querendo resolver tudo, a gente não enxerga mais nada e a gente acaba não se amando. E a gente sempre precisa lembrar de se amar, de se gostar, de se perdoar pelo que a gente já foi. A gente só é hoje o que a gente é porque a gente já foi de alguma maneira. E se a gente tá melhor hoje, pode ter certeza que a gente já foi muito pior. E não precisa ser nessa vida. Nas outras vidas, com certeza a gente já foi pior. Em algum momento a gente já foi pior, porque a gente não é perfeito. Não é perfeito. E tá tudo bem. O processo evolutivo é esse. O aprendizado, o respeito pelos outros, mas também pela gente. A gente se respeitar. E a gente saber o quê? Que cada um tá num processo, dá vontade de pegar as pessoas assim que a gente ama pelo pescoço, assim, ó, e forçar a goela abaixo, que elas também estejam pensando igual a gente. Mas não dá. E isso é difícil, é complicadíssimo. Eu tô nesse impasse muito grande, porque eu me afastei de todo mundo, né, pra eu conseguir me entender, me curar. E aí eu comecei a julgar que eu não queria mais as pessoas do meu lado porque elas não pensam mais igual eu. Eu entendo o quê? Que se eu não tivesse me afastado, eu acredito que eu não ia conseguir refletir mais nas coisas que eu precisava curar em mim, sabe? Então eu precisava desse tempo afastada para curar coisas passadas que estavam em mim. E eu sei que muita cura veio no meu inconsciente que eu nem sei o que aconteceu, porque teve muita lágrima do nada, assim, muito choro, muita sensibilidade do nada, e que depois eu me sentia muito melhor. Claro que tiveram várias coisas que, assim, foram dessa vida e que eu lembro e que eu sei e que, assim, coisas que eu acabei compreendendo por que aconteceu só agora, entendeu? Então, eu sei que até a minha depressão teve o propósito. Eu estava completamente perdida, desacreditada. E foi depois que eu desenvolvi a depressão, que eu voltei do intercâmbio, que eu morei 1 ano na Turquia, e eu voltei com depressão de lá, foi aí que eu fui atrás. Passou um tempo que eu tava revoltada com tudo, e eu falei, não, Deus não existe, porque não é possível eu ficar dessa maneira. E eu tinha muito pensamento suicida, né, de me suicidar, enfim.
E aí passou um tempo, e aí eu pensei, não, tem que ter alguma coisa, porque existem coisas que acontecem que não tem explicação. Eu falei, como que uma pessoa cai do 14º andar e não morre? Sendo que pela lei da física da gravidade, né? A partir do, acho que 4º ou 5º andar, já é pra morrer, né? Porque a cada metro a pessoa vai duplicando, triplicando, quadruplicando o peso, né? Pela gravidade. Aí eu comecei a me questionar. Eu falei, tem que ter alguma coisa. Mas assim, eu não queria mais saber de igreja adventista, católica, evangélica, eu não queria nada disso. E eu sempre tive preconceito com umbanda, com candomblé, com cigano, porque eu tinha medo. Isso foi jogado para mim logo na minha infância como coisas ruins. E aí eu descobri pesquisando que tinha um tal de xamanismo que você refletia com você mesmo e era uma relação com a natureza. Eu falei, ótimo, eu amo as árvores, amo. Inclusive, tem uma árvore da vida tatuada nas costas, dessa época ainda. E falei, é isso, eu vou lá ver qual que é. E aí fui numa cerimônia de ayahuasca, que era xamânica. E a partir dali, muita coisa mudou. Eu vi que não era bem assim. Eu comecei a trabalhar autocura. Eu me encontrei com Deus. Foi uma loucura. Uma loucura inexplicável. Me encontrei com Deus. E aí eu comecei a trabalhar todos os sentimentos dentro de mim, comecei a me entender mais, comecei a buscar mais. Então a minha jornada na espiritualidade, ela começou quando eu tava na depressão. Então a minha busca maior, eu precisei me afundar para ir atrás de me curar. E assim, eu fiquei muitos anos, eu comecei em 2013, né, na ayahuasca, 2013. E assim, eu tive muitos anos que assim, a ayahuasca, ela foi muito boa para controlar a minha depressão e minha ansiedade. E eu tinha pequenas reflexões, não era uma coisa que ia muito a fundo na espiritualidade, porque eu não estava pronta para isso. Eu ainda precisava viver muita coisa antes de realmente me aprofundar na espiritualidade. Então, assim, eu ficava bem, ficava ótima, tinha esse contato com a espiritualidade, tudo, mas ainda não estava 100%. E aí eu ainda gostava muito de festa, eu gostava muito de beber. E aí são assim, coisas meio controversas, né? Esse exagero no álcool e na ayahuasca. Mas eu entendo tudo, porque eu precisava ter essas experiências. Hoje que eu estou mais aprofundada e que realmente chegou o momento certo para mim, tá? Não existe um momento certo universal, mas um momento certo para mim chegou de me aprofundar. Hoje eu consagro ayahuasca e hoje eu sinto quanto a bebida faz mal. Hoje eu não consigo mais beber. Foi uma coisa que eu fui parando aos poucos ano passado. E esse ano eu acho que eu bebi 2 vezes um tanto assim de cerveja no copo. E fiquei extremamente louca. Louca, maluca, maluquíssima. E eu odiei. Eu odiei. Eu gosto muito do gosto da cerveja, do gosto do chopp, mas é uma coisa que me incomoda demais a sensação do álcool. Por quê? Uma coisa que eu entendi na vida é que todo mundo tem um vazio dentro do peito. E eu preenchia isso, né, com a bebida alcoólica,
que me dava essa sensação de prazer, de alegria, de sentido pra vida, de que eu queria curtir muito o final de semana, que a minha vida era curtir o final de semana, porque eu não tinha outra coisa o que me agarrar. E muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente. Eu não estou condenando, eu fazia isso. Então, assim, essa coisa de se bebe pouco ou bebe muito, mas bebe todo final de semana e a pessoa não fica sem, não passa um final de semana sem beber, olha, me desculpa, mas você tá se preenchendo com a bebida alcoólica. E tá tudo certo, cada um tá no seu momento. Então, a partir do momento que eu comecei a me preencher da espiritualidade, fazendo limpezas energéticas, procurando cursos de terapias de autoconhecimento, terapias holísticas. Depois que eu comecei a pesquisar mais no YouTube, canais que falam sobre espiritualidade e autoconhecimento, que eu me sinto mais preenchida. Eu não tenho mais essa necessidade do álcool na minha vida. Inclusive, ela me atrapalha. Inclusive, eu sinto as pessoas sendo obsediadas enquanto elas estão bêbadas. Mas isso daí é um outro tema. Outro dia eu falo sobre isso. Então, me incomoda muito. Então, assim, gente, olha o tanto de aprendizado que eu tive, o tanto que eu mudei e eu não dou valor. Eu consegui me preencher o meu coração e eu entendi a viver cada dia com amor. Eu não precisava. Chegou um ponto da minha vida que eu entendi que eu não precisava mais do final de semana para me sentir preenchida. E é isso, viver com carinho cada dia, com amor cada dia. Entender que eu tenho meu gato todos os dias para dar um beijo nele e isso me preenche. Fazer a minha meditação todo dia, isso me preenche. Que eu tenho o meu alimento todos os dias e saber agradecer e me preencher disso. Então é assim, eu agora, aqui ó, eu agradeço todo o conhecimento que eu tenho e toda essa jornada de evolução que eu tive, até os perrengues que me fizeram trazer essa mudança muito grande dentro de mim. Foram mudanças que foram acontecendo muito devagar. Como eu disse, eu comecei na Ayahuasca em 2013. E eu realmente tive o boom do despertar espiritual, assim, finalzinho do ano passado, finalzinho do ano passado. Isso foi antes de eu ir para o universo paralelo, que foi 2022, 2023. Isso também eu conto num outro vídeo, porque olha, foi uma loucura, assim. Foi uma experiência que eu não desejo pra ninguém, tá? Não tô falando mal da festa, tô dizendo eu. Mas eu conto em outro vídeo, outro dia. Então, assim, tenho só a agradecer a toda a minha egrégora que vem junto comigo, todos os meus guias e mentores, anjos, arcanjos, Metatron, que tá sempre comigo. E aquela coisa eu chamo muito, né? Eu chamo, porque assim, quando a gente cresce, a gente já tem o nosso livre-arbítrio. Se a gente não chamar eles para nos proteger, nos guiar e clarear a nossa mente, eles não vão estar do nosso lado, porque a gente já é grandinho para fazer nossas escolhas. Então, eu agradeço muito porque eu tenho chamado muito, eu oro muito, a minha intuição tá super forte e assim, eu só agradeço por todo o aprendizado
que eu tenho tido. E paguei muito minha língua, viu? Paguei muito minha língua, mas isso aí eu conto também em outro vídeo, que eu tinha muito preconceito com cigano, com umbanda, com tambor, e eu sou a própria, quase uma bruxa agora, né? A do bem, claro, do bem, do amor, graças a Deus. É, tá engraçado isso, mas a gente sempre paga com a nossa língua, não? Ai, mas é isso. O desabafo de hoje ficou um pouquinho longo. Ele tá para vocês saberem mais de mim. Agora dá para saber mais profundamente da Fernanda aqui. Vou aí aos poucos soltando, falando mais conforme eu for lembrando sobre a minha vida para vocês me entenderem melhor e para eu me entender melhor, né? Porque quando eu falo aqui, ó, no vídeo para vocês, se alguém assistir, né? Eu também reflito e eu me escuto e eu me curo enquanto eu falo. Então, vou trazer aqui mais sobre a minha pessoa, para minha reflexão e para vocês também, para não se sentirem sozinhos nessa jornada aí, que essa jornada do espírito, do despertar espiritual, ela é dolorida porque ela é cura, mas ela é a melhor coisa. A melhor coisa que a gente pode viver, a coisa mais linda. Então eu sou muito grata. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um feixe de luz e amor no seu coração.